imagino que assim, você tem um plano para como é que você vai fazer para chegar no segundo turno e tudo mais. Esse plano, ele tá mais voltado a tirar eleitores de Bolsonaro e Lula ou convencer a galera que não tá decidida a não votar em ninguém? Os dois, mas a proporção hoje, como 70% estão distribuídos entre Lula e Bolsonaro, eu quero pegar o eleitor que está com o Lula, sabendo que o Lula corrompeu o país, que o Lula produziu a crise econômica, que o Lula parou no tempo, que o Lula é o grande responsável pelo atraso conceitual, ideológico do Brasil, mas que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro. Eu quero mostrar para essa pessoa que eu derroto o Bolsonaro e posso derrotá-lo ainda tirando ele do primeiro turno. É só isso. Em vez de votar no Lula com casca e tudo, engolindo essas contradições todas, vota em mim que eu tiro o Bolsonaro do segundo turno. Isso eu vou dizer. E o eleitor que está decepcionado com o Bolsonaro, de novo, deixa eu lhe dizer, 70 de cada 100 eleitores de São Paulo, do Rio e de Minas, do Rio Grande do Sul, que são estados extraordinariamente politizados, de cultura evoluída e tal, votaram no Bolsonaro, irmão. São o nosso povo. É um povo que eu amo, a quem eu dei a minha vida. Então eu quero eles para mim. Quero reconciliar o Brasil. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro depois de terem sido enganados? Eles não querem de volta a esculhambação do Lula e do PT, que eu também não quero. Então, eu posso dizer para eles, olha, meu irmão, a chance agora é você botar um cara que vai poder fazer uma discussão lá no segundo turno com o Lula, tira o Bolsonaro agora, porque lá eu vou poder discutir corrupção, pacificação do país. Você acha que se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? Vai amanhecer em guerra. Em guerra, a mesma coisa. Sim, é evidente. No mínimo. Você acha que o Lula tem condição de oferecer uma agenda de enfrentamento da corrupção, que é um problema gravíssimo no Brasil? Ele tem alguma condição? Ele não tem condição nem de falar no assunto. Percebe? Então isso é a minha tarefa. Reunir os brasileiros que querem construir um caminho novo para o país. O que eu ofereço? Eu ofereço uma vida limpa. Pode me olhar, observar aqui, nenhum processo na vida. Nenhum. O que é quase raro. Nenhum. Nem para ser absolvido. Essa é a minha obrigação, mas eu me garanto. Mas é triste como é raro mesmo, né? É muito raro. Nesse nível que eu estou, nenhum. Nesse nível que eu estou, nenhum. O Bolsonaro, por exemplo, responde vários problemas e tal. E eu ofereço uma vida limpa, experiência. Eu fui ministro da Fazenda, saí pela porta da frente, país crescendo, desemprego recorde de baixo, inflação perto de zero, sabe? Superávit nas contas públicas, o maior da história. São coisas práticas. Criei a legislação que protege os trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Criei a TJLP para fazer um juro diferente para a empresa que eles revogaram. Enfim, tem uma obra. Eu ajudei a fazer o Mercosul. Está lá a minha assinatura, a assinatura minha no real. Então, é uma experiência exitosa. Nunca, se não o melhor prefeito de capital, o melhor governador. E um amor profundo. Isso é uma paixão. Fui candidato já 3 vezes. Sabe, se eu não tivesse muito amor ao Brasil, botar a viola no saco, cuidar da minha vida. Eu estou aqui agarrado, feliz da vida, entusiasmado, todo mundo me humilha, tá, não tem chance, não sei o quê. Perfeito, deixa o povo votar, deixa o povo votar. Mas os 30% lá que não quer votar em ninguém, cara? Porque assim, eu vou vejo atrás. uma grande oportunidade. Eu vou atrás. Me parece uma oportunidade foda. É muito grande. E isso que é o desalentado com isso, porque... Eu sou esse cara, tá? Claro. Eu tô nesses 30% não aguenta aí mais ser enganado, porra. pô, vou fazer o quê? Deixa, bota qualquer um aí, não vou... Mas o problema é que essa omissão, ela é ativa. Do seu ponto de vista pessoal, eu entendo com o meu coração. Você imagina o meu sentimento pessoal. O meu, Ciro Gomes, pessoal. E cacete, 64 anos de idade, 40 dedicado a isso. 40 anos dedicado a isso, já, sabe? Não tenho nada, não tenho empresa, não tenho coisa nenhuma, só dedicado a isso o tempo todo, acordo de madrugada, durmo tarde da noite, não sei o que e tal, falo pelos cotovelos, ouço as agressões mais insultuosas, mais, sabe, tipo lá do Vivier, o negócio, o cara vai lá no programa com a maior leviandade, lança suspeições morais sobre um cara que procurou, sabe, eu não fui morar no palácio, cara. Não fui morar porque você não, sabe, eu não quero viver nesse lugar aí, não. Nem os teus opositores de direita fazem isso. Ninguém, eu vejo rapaz. tudo, assim, as pessoas falam... Nem os meus aliados. Fazem acusações, assim, bem baixas, mas nunca pro lado da corrupção. Foi a primeira vez que eu vi alguém indo por essa... É isso. E assim, se fosse comprovado alguma coisa, eu seria o primeiro. Com a tese estapafúrdia, que é justamente o oposto, dizer o seguinte, que eu não tenho direito de participar. Que eu agora, se eu quiser defender a democracia, eu tenho que votar num cara que eu considero comovidamente, sabe, o grande responsável pela tragédia que o Brasil está vivendo.
Eu afirmo para todo mundo com o peso da minha responsabilidade. Não existiria o bolsonarismo se não fosse a contradição moral e econômica do Lula. A irresponsabilidade, a falta completa de escrúpulo do Lula. Pô, o cara tá agarrado com os caras toda a mesma gente. Gedel, meu irmão, entra na internet, chama Gedel Vieira Lima. Fotografia, você vai ver lá. Faz não que você vai ficar triste. Porra, mas dá uma olhada lá e aí depois olha o seguinte, Gedel... Fiquei curioso. Gedel, Ô, Jean, bota aí Gedel Vieira Lima, vê o que aparece. Bota aí no Google. Porra, é uma mala com 51 milhões de reais, irmão. O Lula deu o Ministério da Integração Nacional para esse cara, que era o lugar que eu tinha ocupado. O que deu aí? Dinheiro pra caralho. Mostra aí. Mostra aí. Agora, isso aqui não foi um susto, não. O Lula tá agarrado com ele hoje na Bahia. Tá aí, ó. Sabe, meu irmão, você que tá desempregado, que tá ferrado aí, não sei o que e tal, tá aí, ó. O teu dinheiro onde é que tá, ó? Não é show? Nossa. É tipo muito dinheiro. 51 milhões, irmão. Qual que é a desculpa De quê? desse dinheiro aí? Desculpa, não sei não. Se você ganhou na loteria, sei lá o que diabo foi. Como é que Sim, pode mas esse existir cara gente tá assim, hoje, cara? o Lula tá agarrado com ele hoje na Bahia. Hoje na Bahia, tá agarrado com ele hoje na Bahia. Percebe? Porra, dá pra engolir, bater, pra dizer pro meu filho, vota porque, sabe como é, a vida é assim mesmo, eu vou dizer isso pro meu filho, nem a pau, Juvenal. Dá vontade de chorar, cara, você é doido. A mim me dá vontade, imagina, eu tô aqui entusiasmado. Assim, imagina eu, porra, aguentar o que eu tenho aguentado. Mas vou resistir. Entendi. E como tu falou mais cedo aí, é sair da disputa nem fudendo. Mas nem a pau, Juvenal. Eu não conheço essa palavra. Entendi. Bom, E veja, você vai ver, eu venho aqui como presidente do Brasil. não vem. Tô olhando na bila do teu... Tô dizendo pra você, pai. Eu não faço promessa pra não cumprir, olhando não. aonde? Na bila do seu olho. Gostei Isso dessa. é lá no Ceará, a gente fala assim. É quando o cabo olha no olho assim pra dizer, ó... Eu venho aqui, presidente da República. Bom, como presidente da República... E eu venho aqui mesmo, porque normalmente os presidentes levam o cara pra fazer entrevista lá, o cara sentado. Eu venho aqui no Flow. Não fica boa essas entrevistas, né? Essas entrevistas que leva a pessoa Não, você lá, vai ver fica um legal. presidente popular. Você vai ver um presidente popular. O Juscelino era um presidente popular. O Getúlio era um presidente popular. E eu, o seguinte, eu até agora eu tenho conseguido ser. Tá todo mundo me cercando, porque eu ando de jatinho da Gol e da TAM. Percebe? O Lula anda no jatinho, agora chegou no Rio Grande do Sul, no jatinho da Prevent Senior. Plano de saúde. Mas não, mas é alugado pelo PT. Porra, pera um pouquinho. A Prevent Senior alugando o jato um jatão. Meu. Que negócio é esse, né? Não aprendeu nada, cara. Não aprendeu nada. Aí o coach, o Ciro fazendo insinuação. Não, eu estou afirmando, com o peso da minha responsabilidade, que o senhor Luiz Inácio anda num jatinho da Prevent Senior, que deve ter um contrato formal, protocolar, por cima da mesa com o PT, mas desde quando a Prevent Senior é uma empresa de locação Exatamente, de avião? é esse ramo novo. Andava no jatinho da Croton. Percebe? Para quem ele mandou bilhões de reais do FIES. Nossa, isso me dá um tédio. Mas rapaz, o tédio imagina de- eu, meu irmão. Imagina eu que sei disso tudo e ficar assistindo artistas importantes de quem eu sou fã fazendo esse tipo de apologia. Tem que votar no cara porque senão... Peraí, rapaz. Eu queria, inclusive, puxar esse assunto da arte. Porque é o seguinte, fiquei pensando sobre isso. Eu sou muito saudosista, assim, porque eu gosto muito de... Eu sou mais ligado em literatura, né? O Brasil produziu, cara, Machado de Assis, Drummond. E aí depois veio aquela época que você estava falando dos anos 80, onde a gente tinha uma arte que era produzido cinema novo, e até a música, tal. Eu sentia uma reafirmação tão grande do que é brasileiro, do que é ser identidade Brasil, cultural. a identidade do Brasil. E eu acho que isso cumpre um papel, obviamente, estético, porque o Brasil é fantástico. Eu falo isso, é o melhor culinário do planeta, país lindíssimo. Eu divulgo o Brasil pra caramba, sabe? Mas aí eu fico vendo que tem uma coisa de que hoje em dia os nossos artistas, é uma visão minha, tá? Eu não tô fazendo você concordar comigo, mas eu acho que hoje em dia a produção que a gente faz aqui, por mais genial que tenha muita coisa e é importante, empodera, etc., eu vejo duas coisas problemáticas. Primeiro, essa afirmação do nacional. Acredito que pelo brasileiro jovem não saber muito qual é que é a vocação do Brasil, a gente não sabe direito pra onde a gente tá indo, então é difícil pra gente hoje em dia falar, não, vou me apegar a esses valores aqui. Quais valores, né? O que é ser brasileiro do ponto de vista, sabe? Um americano sabe isso, eu acho, mais do que a gente. Agora, né, tá passando por crises e tal, mas, enfim, esse é um problema. E um outro que me interessa ainda mais é essa questão do consumismo, que você até fala um pouco. Que é essa coisa de justificar a tua existência. Olha só que eu sou uma pessoa
que consumo tecnologia, sou interessado por um monte de coisa, gosto muito. Mas eu vejo que tem uma galera, inclusive de esquerda, que se declara de esquerda, extrema esquerda, que faz conteúdo e compra coisas que são, sabe, instrumentos da moda, simplesmente que criam escassez para você comprar um tênis pelo triplo do valor. Entram nesses mecanismos e afirmam a sua identidade, não por ser brasileiro, mas não que não façam isso, mas mais pelo consumo. Mais pelo não, eu quero comprar, porque, sabe, é só uma coisa que se retroalimenta. Compra por comprar. E aí as músicas brasileiras, a nossa arte, tal, hoje em dia, não toda, mas uma boa parte, sabe, é uma afirmação disso. Então a música é sobre comprar, a música é sobre os valores que estão em volta desse consumo boçal, na minha opinião, sabe? Uma coisa esvaziada completamente de qualquer... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô entendendo, mas assim, eu queria entender também sobre... tu tá propondo o quê? Que a gente faça algo mais... A única coisa que eu tô falando é que a arte, na minha opinião, que eu estudo arte antiga, eu sou novato, eu não sei nada, mas eu sinto que a arte sempre esteve num lugar de ajudar as pessoas a se conectarem com esses valores, entendeu? Mas ela está, Rolandinho, ela está. Deixa eu ponderar aqui algumas coisas de novo, do geral para o particular, e eu reflito sobre isso. Na verdade, com a imposição do neoliberalismo como ideologia, que não foi vendido como ciência boa, virou a ideia única. E a ideia única básica é o seguinte, transitou na alma, eu reflito sobre isso no livro, transitou, que é um pouco o que ele está dizendo. E eu tenho uma proposta prática para começar uma gravíssima revolução que nós temos que promover na humanidade. Mas é basicamente o seguinte, a minha geração, eu tenho 64 anos, mas ela... Até muito pouco tempo atrás, a gente buscava a felicidade, a gente está na vida mais ou menos conscientemente para ser feliz, né? Os filósofos sabem disso com clareza e já chegam ao niilismo de que isso não é possível, mas os poetas, os artistas, os intelectuais, os românticos... Não se deram por vencidos ainda. Né? Então, a felicidade era buscada num ambiente subjetivo, espiritual. Não estou falando de religião, mas pode ser até na religião. Mas assim, a minha geração se considerava... muito feliz na insurgência revolucionária. Nós nos considerávamos potentes para derrotar não só o cabo da esquina, a repressão e tal, mas a gente ia mudar a humanidade, os conceitos de família mononuclear, nas bases judaico-cristãs, a gente se achava. Sabe? A gente ia para a Assembleia de Estudante e aí a transa era maravilhosa e era misturada a transa com revolução e não sei o que e tal, enfim. Modernamente... Putaria do caralho. Putaria revolucionária. Revolucionária. Putaria revolucionária. Daí saíram coisas muito generosas e grandes e grosseiros equívocos. Né? Grandes e grosseiros equívocos, mas grandes e coisas generosíssimas no mundo. Mas, modernamente, o que é que acontece? Hoje, o que esmaga a juventude no planeta, e entre nós isso chega a ser cruel, é que a felicidade não é mais buscada no ambiente subjetivo, e sim nesse ambiente materialista do consumo. Então eu nasço na favela de São Paulo, ou nasço na favela do Rio, ou na palafita do Recife, que pegou agora 100 e tantos mortos e tal, e eu sou bombardeado todo dia todos os buracos na minha cabeça por compre, e aquilo não é uma coisa trivial. Para o garoto, aquilo é acessar o tablet. É o que vai deixar ele feliz, é o que vai permitir que ele seja feliz. Ele ter o celular, ele ter o tablet, ele ter o tênis de marca, é um elemento simbólico do êxito social dele no grupo. Para ele participar, né? Símbolo de aceitação dela ou dele pelo namoradinho ou namoradinha, que é o cara... Então, se ele não tem aquilo, ele é uma geração de fracassados. E ele não pode ter aquilo, porque esse padrão de consumo ele é fugidio. Na hora que eu consigo esse básico, eu tomo notícia de outro patamar e começa a minha angústia existencial. Então, nós estamos produzindo na humanidade, e entre nós brasileiros, com requinte de crueldade absoluta, nós estamos produzindo uma geração de garotos losers, fracassados, esses que não têm... A vida não serve para mim, a vida só me manda bala, a vida só me nega. E aí, o que eu faço? Que é uma espécie de proteção. Eu arranjo um elemento comunitário, a minha fé em Deus, a minha autoajuda e o meu laços de pertencimento ali, e a minha fé em Deus, e é um fenômeno muito bom, sob esse ponto de vista, ou eu simplesmente sou a primeira vítima da cooptação daquela renda rápida do narcotráfico. A ilusão de que toma aqui um tostão, distribui ali, é venial, isso aqui é um pouquinho, não custa nada e tal, e eu sou então bucha de canhão para a polícia fazer de conta que está reprimindo, e nesse sentido, de novo, o Lula e o PT criaram legislação que meteram quase 800 mil jovens negros e pobres da periferia do Brasil na cadeia. Isso que eu estou lhe dizendo. Com que instrumento? Uma lei. Copiaram dos Estados Unidos a lei de repressão à droga,
considerando que o crime de distribuição de droga sem violência nenhuma era um crime para ser caracterizado com prisão. Aquele menino que não cometeu nenhuma violência, na primeira noite que entra num presídio, ou se filia à facção criminosa, ou vai ser morto ou currado. E nesse dia em diante ele passa a ser um soldado da facção criminosa ultra perigoso. E a facção criminosa reina fora do presídio com um misto de terrorismo, porque quem desacatar vai morto, e clientelismo, de proteção da família que está desesperada e tal. Isso foi produzido pela dita esquerda brasileira. Os números são chocantes, assim. Atenção, irmão, se não for verdade isso aqui, você não precisa mais votar em mim. Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha menos de 300 mil presos. Hoje o Brasil, se botar os mandados de prisão em aberto, que são prisão, porque a pessoa está foragida e tal, nós estamos falando de 1.100.000 pessoas. Tudo garoto pobre, por regra. 70%, 80% garoto negro pobre da periferia, cujo primeiro crime não foi violência nenhuma, mas que o segundo em diante é violência bárbara. Lá no Ceará criaram uma facção, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer apologia, mas eles degolam as pessoas e filmam e botam na internet. Você sabe que esse sentimento, ele aumentou, ele está exacerbado, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Eu cresci em Sim, mas Socorro. agravou-se. Então, veja, essa felicidade consumista só vai ser revogada se a gente entrar numa dinâmica de reespiritualização da humanidade. É um serviço... aí tu ficou meio... mas a reespiritualização não significa religião, não. Significa voltar ao amor, à compaixão, percebe? Mas há um elemento prático para começar agora. E eu também refiro isso no livro. É o seguinte, você dizer na criança, na escola, que ela ao invés de, ao consumir, fazer só uma pergunta, ela passe a fazer 3. Isso é muito simples de fazer agora, já. Aliás, começou a ser feito em muitos lugares do mundo. Primeira pergunta, e única que se faz no Brasil, nos tempos selvagens que nós vivemos, é quanto custa? Que me predispõe ao bom, bonito e barato. Pouco importa se ele é produzido na China, e Se é gera emprego lá, original, etc, etc. se é original, se está na 25 de março, etc. Então, primeiro, quanto custa? Se eu paro nessa, fodeu, vai matar o planeta, porque esse padrão de consumo está matando o planeta Terra. Então eu vou introduzir 2 perguntas mais. A segunda, a quem aproveita o meu ato de consumo economicamente, comunitariamente? Então eu posso começar a optar por comprar uma coisa menos sofisticada, até um pouquinho mais cara, se ela contiver a informação de que aquilo está gerando um emprego para o meu comunitário. É pensar no outro lado, né? É o impacto que gera Quem a tua conta. aproveita o meu ato de consumo. Então eu tenho 2 coisas aqui. Uma é malajambrada e mais carinho um pouquinho, mas a outra é sofisticada, mais barata um pouquinho. Mas eu faço... Não, quanto custa essa daqui eu vou levar? Não, peraí. Quem produziu essa daqui? Não, um emprego ali na periferia de São Paulo, é um tomate menos enfeitado, menos encerado, mas é produzido por um comunitário meu. Então eu vou comprar um pouquinho mais caro e tal. Terceira pergunta, o meu ato de consumo é amistoso à natureza, na origem e no rejeito? Isso está acontecendo já. Quer dizer, muito bicho grilo, está crescendo, a prateleira de orgânico dos supermercados está aumentando. Se a gente fizer um esforço de educação pesado nas crianças, a gente muda numa geração. E o papel dos estetas, dos políticos, da arte, é fazer um pouco essa reespiritualização. E não é? Claro que é. E está sendo feita? Olha, em princípio, sim. Em princípio, sim. Agora, você também tem outra questão nas artes. Qual é? É que elas estão se popularizando. A estética clássica era uma estética inalcançável ao povo. Você imagina o Michelangelo fazer a estátua do Moisés e dizer tão perfeita que ele bate ali e diz, fala. Ele próprio se encantou com a obra, mas era um que fazia. Aí a estética está se popularizando, e isso vulgariza, no sentido mesmo do termo vulgariza. E aí fica essa grande discussão estética do sertanejo, não sei o que e tal, eu estou noutra. Sabe, qualquer expressão cultural e artística vale a pena. Eu acho que vale também. Vale a pena e tal. O que nós precisamos fazer é dar bons exemplos ao povo. É que eu acho que essa outra desapareceu, quase, você entendeu? É óbvio Mas que não por quê? é uma... Porque faz parte da ideologia neoliberal transformar o cidadão em consumidor. Isso. Ninguém é mais cidadão. Então é o seguinte, qual é a estética que o setor público está promovendo? Então o Bolsonaro satanizou a Lei Rouanet. Qual é o país do mundo que não faz fomento à sua cultura, com dinheiro público? Nenhum país do mundo deixa de fazer. Os americanos são o que são porque eles exportam o way of life deles, os elementos culturais deles, a identidade nacional americana via cinema, sabe? Via conteúdo, internet, essas coisas todas. Eles estão ali o tempo todo. A Coreia do Sul, que é um fenômeno mais recente, é impressionante. Meteu um K-pop
no mundo, está criando um Com estético. ampla adesão, né? Foi absurdo. A indústria cultural coreana é uma indústria que está Poderosa. sendo fomentada há um tempo já. Pelo governo. Sim, e Pelo demorou um governo. tempo para aumentar. Demorou pelo um governo. tempo. Aham. Claro, mas assim, funciona. Claro. Então, o que está acontecendo no Brasil? Você sataniza os instrumentos de fomento da cultura, por quê? Porque você quer ignorantizar o povo. Como é que prospera dois líderes de pesquisa cuja visão de mundo é a apologia da ignorância se o povo é esclarecido? É. Então, mas é que quando eu vejo os agentes da arte brasileira cooptados por esses discursos, eu fico sensibilizado nesse sentido. Sequelas da ditadura. Sequelas da ditadura, porque nós tínhamos uma ditadura. O grande consenso para derrubar a ditadura, também reflito sobre isso no livro, tinha que ser raso. Não podia ser uma coisa profunda. Sim, tem que ser imediato, né? Uhum. Raso. Era um tema simplório que era regionalizar o país. E isso deformou a consciência, a formação política dos líderes que sucederam a ditadura no Brasil. Fernando Henrique e Lula, os mais importantes. Então, eles só tinham uma noção de regionalizar, anistia, essa eleição direta e tal. E toda essa geração de artistas que fez a resistência à democracia está fazendo 80 anos, 75 anos. Você vai querer que essas pessoas agora aceitem que a discussão não é só derrotar o Bolsonaro, mas discutir o que causou, os valores que levaram o Bolsonaro ao poder e, mais grave, o que nós vamos botar no lugar? Não, para eles é mais simples o back to the past. É. Mitológico, e olha como é a palavra, mitológico, porque o mito de um é igual ao mito do outro. Porra, eu já vi. Muda só a palavra, mas eu, é. Ciro Gomes, vi num debate, Ciro Gomes, candidato em 2002, vi o Lula dizendo num debate que o jeito de identificar negros para fim de identificar quem tem direito à cota ou não era fazer exame de sangue. Imagina se o pobre do monarca diz um negócio desse. Né? No mínimo, né, uma verdade. apologia à eugenia aí. mas- Sim, tô só dizendo. Pode ter sido um deslize, né? Vamos dar esse Sim, benefício da mas dúvida. ele pode deslizar Ele pode onde tudo. ele quiser. Aham, pô. aham. Ele chega em... Isso é verdade aí também. Chega, pode deslizar onde quiser por causa disso, dessa vênia. É a apologia da ignorância. Tá lá, pela lá. Quem quiser ver na internet. aí. Não, dá pra ver Vê isso na daí internet. claramente. Lula em Pelotas. Pega lá, pega na garrafa do cara, diz, Pelotas. Pelotas é o polo de exportador, não é o cara de exportador, é exportador de viado. Vá, se eu digo um negócio desse, nunca mais na vida eu tenho direito de respirar. E pronto. E as mulheres do grelo duro, isso é a expressão Eu do tava Lula. ouvindo o Mano Brown, por exemplo, com ele, e aí tem um certo momento lá que ele fala que ele é o primeiro presidente negro da América Latina, alguma coisa nesse sentido. Lula? É. Caralho. Achei uma... Não, ele Não, não falou rapaz, isso. ele agora... eu não sei se foi da ele disse agora, alguma ele coisa. agora. Você esteja enganado. Ele Pelo agora amor de esfregou no nosso nariz que o Alckmin trabalhou contra o impeachment da Dilma. E o inimigo mortal sou eu, que trabalhei mesmo contra o impeachment da Dilma, e o Ceará foi o único lugar que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Com quem que ele está? Com o Eunício Oliveira, que liderou o impeachment. Eu não quero espalhar fake news, hein? Chequem essa informação, mas me soou na hora uma coisa muito... Eu não vi. Eu vi algumas pessoas comentando depois, assim... Do Mano Brown, o que eu ouvi foi o Mano Brown dizendo uma coisa óbvia, que era o seguinte: onde é que nós erramos para não falar mais a língua do povo? Sim, naquele comício, Levou você uma quer mão dizer, de né? vaia. E depois recolheu-se. Aí depois Ô, Mano ele se Brown, me leva no retrata. teu blog, cara. Eu queria, sabia? Eu acho que isso ia ser... Eu não entendo por que não tem essa... Não Quer pode. dizer, eu entendo, né? Eu não, entendo, claro mas, que mas você como entende, que... pô. Não, mas é que o Mano Brown é um cara que eu admiro tanto. também admiro Ele muito. tem tantos artistas que eu fico frustrado no sentido de que... Como eles podem ser contra o diálogo? Você tá entendendo? É Por porque que é não mais levar o fácil. Ciro? É porque é mais fácil. É muito incômodo a minha presença nessa discussão. Sabe por quê? Porque foi um cara que ajudou o Lula a vida toda. Né? Deve ser por isso. Sou diferente, fui candidato em 98 contra ele, fui candidato em 2002 contra ele, fui candidato em 2018 contra ele, mas todas as ocasiões em que ele precisou de mim, eu ajudei. Hoje eu sou o inimigo mortal número 1, nem respeito mínimo eu mereço. Mas eu duvido que, num cenário desenhado pelas pesquisas hoje em dia de um segundo turno que tenha Lula e Bolsonaro, que tu vai ajudar ele no segundo turno. Meu irmão, eu vou estar lá no segundo turno. Vai. Vou. E venho aqui como presidente, vou dizer isso de novo para você. Não é porque é fácil, é porque é necessário. E o tempo da história é que determina essas coisas. É muito artificial o que está acontecendo no Brasil. Sabe, parece uma barragem gigante, cheia de rachadura. Sabe, se eu acerto uma dessas rachaduras, pode ter acontecido hoje à noite aqui. Sabe, se eu acerto essa barragem arromba. Você vai ver.